Ninguém naquele restaurante imaginava que naquele exato momento estavam prestes a cometer o maior erro de suas carreiras. Sinto muito, senhor. Todas as mesas estão ocupadas. A voz saiu automática, fria, treinada para negar antes mesmo de ouvir. O homem à frente do balcão usava roupas simples, gastas pelo tempo, mas mantinha uma postura firme, um olhar sereno demais para quem estava sendo rejeitado. Mas esta mesa está vazia. Ele respondeu calmamente. É uma reserva, rebateu o gerente sem sequer encará-lo direito. Esqueci de colocar o aviso. O homem respirou fundo. Eu entendo. Posso esperar então. O gerente se inclinou discretamente para a funcionária ao lado e falou em tom baixo, mas venenoso. Damaris, fique de olho naquele sujeito. Não podemos permitir que ele entre aqui desse jeito. Sim, senhor, ela respondeu nervosa. Aqui existe código de vestimenta. E enquanto eu for o responsável por este lugar, eles serão respeitados. O homem ouviu tudo. Não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Vou esperar, disse por fim, afastando-se alguns passos. O gerente observou com desdém. Não acho que ele vá ficar esperando por muito tempo. Minutos depois, uma jovem se aproximou do balcão. Boa tarde. Boa tarde, senhorita. Em que posso ajudar? Gostaria de fazer uma reserva. No momento, todas as mesas estão ocupadas. Eu sei. Quero reservar para mais tarde, hoje à tarde. O tom dela era educado, confiante. Claro. Para que horas? Até às 3 da tarde, por favor. Damaris digitou rapidamente. Pronto, está reservado. Preciso informar meu nome? Ou pagar algo agora? Não é necessário, respondeu Damaris sem hesitar. Basta comparecer no horário. Mesmo sem o meu nome, ela pensou por um segundo. Qual é o seu nome, por favor? José Daniel. Perfeito. Reserva confirmada. Muito obrigado, disse ele com um leve sorriso. Foi um prazer. Ele se afastou. O gerente surgiu imediatamente atrás do balcão. O que ele queria? Uma reserva. E você fez? Fiz, sim. Eu te disse para não fazer isso. Negar uma reserva seria estranho, senhor. Incoerente. O gerente estreitou os olhos. Qual é o seu plano? Simples, se ele voltar mais tarde. Muito bem, interrompeu ele. Agora vá atender às outras mesas. Horas depois, exatamente às 15 horas, o homem voltou. Boa tarde, tenho uma reserva. Não temos nenhuma reserva para o senhor, respondeu o gerente, sem nem consultar o sistema. Como pode ter tanta certeza se eu ainda não disse meu nome? Qual é o seu nome? José Daniel. O gerente fingiu verificar. Não há nada aqui. O homem manteve a calma, mas sua voz ficou mais firme. Sabe que esse tipo de erro demonstra uma enorme falta de respeito com o cliente, não sabe? O senhor pagou algum valor pela reserva? Não. Então, por isso ela não foi feita. A funcionária disse que não era necessário. Não sei por que ela lhe disse isso, respondeu o gerente seco. Sem pagamento antecipado, não há reserva. Posso pagar agora. O dobro se for preciso. Todas aquelas mesas já estão reservadas. Então o senhor pode deixá-lo sem mesa, mas a mim sim? Não é pessoal, respondeu ele falsamente calmo. São as regras. O clima começou a pesar. Chame a funcionária que me atendeu. Ela não está disponível. Ou o senhor me dá uma solução agora, ou eu faço uma reclamação formal. O gerente respirou fundo. Se alguém cancelar em meia hora, eu lhe dou a mesa. Não vou esperar nem mais um segundo. A tensão tomou conta do salão. Vou ver o que posso fazer, disse o gerente finalmente. Ele se afastou irritado. Senhorita, chamou Damaris. Você se lembra desse homem? Ela olhou com atenção. Desculpe, atendo tantas pessoas. É difícil lembrar. Eu fiz uma reserva com você hoje, disse José Daniel. Talvez seja necessário rever as câmeras, completou ele ainda calmo. Damaris engoliu em seco. Eu sou nova. Talvez tenha cometido um erro. Nesse momento, o gerente voltou apressado. Senhor, temos uma mesa disponível. Um cliente acabou de cancelar. Ótimo, respondeu José Daniel.
Enquanto ele se sentava, o gerente murmurou para Damares: "É melhor evitar confusão. O dono chega a qualquer momento." Ela assentiu nervosa. "Aqui está o cardápio." "Não é necessário", disse ele. "Vou querer caviar." Damares arregalou os olhos. "O prato custa $50. "Eu não perguntei o preço", respondeu encarando-a. "Acha que não posso pagar?" Ela hesitou. "Não, é só para evitar outro erro." Ele sorriu de lado. "Curioso, vocês me tratam de forma bem diferente dos outros clientes." Ela não respondeu. Na cozinha, o gerente cochichava. "Acha mesmo que ele vai pagar? Deve ser um desses que tenta sair sem pagar", disse alguém. "Então fiquem atentos. Não quero escândalo." Enquanto isso, José Daniel falava ao telefone tranquilo. "Já cheguei ao restaurante que você indicou. Pediu caviar. Estou te esperando." Minutos depois, o prato foi servido. "Bom apetite, senhor." "Obrigado." O gerente observava de longe. "Não tire os olhos dele." De repente... "Droga!" sussurrou Damares. "Ele está se levantando. Ele vai embora. Chame a polícia." O gerente correu. "Você não vai escapar dessa vez." E naquele instante, sem que José Daniel soubesse, uma simples refeição estava prestes a se transformar numa lição que mudaria o destino de todos naquele restaurante. O som da sirene da viatura cortou o ar do restaurante como uma lâmina. Todos os clientes se viraram ao mesmo tempo. O gerente sentiu o estômago gelar. "Polícia Nacional, por favor. Precisamos de uma unidade com urgência." Ele havia dito minutos antes, com a voz carregada de falsa segurança. Agora, os passos firmes do policial ecoavam pelo salão. "Boa tarde", disse o oficial. "Quem fez a chamada?" "Eu", respondeu o gerente rapidamente. "Esse cliente tentou sair sem pagar." José Daniel surgiu do corredor, visivelmente irritado. "Tentou sair sem pagar?" repetiu ele. "Eu fui trancado no banheiro." Um murmúrio percorreu o restaurante. "Trancado?" O policial arqueou a sobrancelha. "Por quê?" "Porque acharam que eu não podia pagar um prato de comida", respondeu José Daniel, sem elevar a voz, mas com cada palavra carregada de indignação. "Oficial", interrompeu o gerente. "Ele pediu um prato caro e tentou ir embora logo depois." "Eu estava indo atender o telefone", rebateu José Daniel. "Ou agora pedir privacidade virou crime?" O policial respirou fundo. "Quanto é o valor da conta?" $50, respondeu o gerente. Mas a gorjeta?" José Daniel colocou a mão no bolso lentamente, tirou o dinheiro e estendeu. "Aqui está. Pago agora." "Algum outro problema?" O policial analisou a situação por alguns segundos. "Não vejo nada que justifique detenção", disse por fim. "Muito menos trancar alguém." O gerente ficou vermelho. "Mas ele causou um transtorno." "O transtorno", respondeu o policial, "parece ter começado antes." José Daniel deu um passo à frente. "Eu já paguei. Estou indo embora. Mas saiba de uma coisa, isso aqui não termina hoje." O policial assentiu. "Senhor, está liberado." "Obrigado, oficial." Ao passar pelo gerente, José Daniel o encarou. "Um restaurante não perde sua reputação quando recebe alguém simples. Perde quando humilha." Ele saiu, silêncio absoluto. "Damares", disse o gerente, tentando recuperar o controle, "recolha o prato e esterilize." "Sim, senhor." Minutos depois, uma mulher elegante entrou no restaurante. "Boa tarde", disse ela. "O senhor Guilherme Menezes já chegou?" "Ainda não, senhora Alessandra", respondeu o gerente, tenso. "Estranho. Ele disse que já estava aqui. Inclusive comentou algo sobre a polícia." O gerente engoliu em seco. "Foi apenas um mal-entendido. Já resolvido." Ela não pareceu convencida. "Não podemos ter problemas hoje. Guilherme é uma pessoa muito importante." Nesse exato momento, o telefone do gerente tocou. "Boa tarde, senhor Guilherme." A voz do outro lado era calma, mas firme. "Eu estive aí." "Esteve?" "Sim, inclusive jantei." O gerente sentiu o chão sumir sob seus pés. "Aconteceu algo?" "Digamos que a polícia precisou intervir por um mal-entendido
completamente desnecessário. Alessandra arregalou os olhos. Polícia? No meu restaurante? Prefiro conversar pessoalmente, continuou Guilherme. Estou voltando agora. A ligação caiu. O gerente ficou imóvel. Não me diga, Alessandra sussurrou, que o homem de mais cedo... Eu não sabia, ele respondeu rápido. Achei que fosse alguém tentando se aproveitar. Ela fechou os olhos por um instante. Você julgou pela aparência. Chega. A voz dela ficou firme. Você e Damares vão ficar aqui. Vão se desculpar pessoalmente. Senhora, preparem tudo. Agora. Minutos depois, a porta se abriu novamente. José Daniel entrou, tranquilo, elegante na postura, mesmo com as mesmas roupas simples. Boa tarde. Senhor José Daniel, disse Alessandra, aproximando-se. Agradeço por ter voltado. Peço desculpas sinceras. O que aconteceu aqui não pode se repetir, respondeu ele. Concordo plenamente, disse ela. Por isso, eles estão aqui para pedir desculpas. O gerente e Damares abaixaram a cabeça. Eu sinto muito, murmurou ele. Não sabia que o senhor era... Não termine essa frase, interrompeu José Daniel. É exatamente esse o problema. Ele respirou fundo. A dignidade humana não pode ser medida por roupas. Alessandra assentiu. O que o senhor sugere? José Daniel olhou em volta. Como novo sócio deste restaurante, faço uma proposta. O gerente empalideceu. Novo sócio? Sim, confirmou ele. A partir de hoje, eles serão transferidos para a área de lavagem. Lavagem? O gerente quase gritou. Não para humilhar, continuou José Daniel, mas para aprender. O trabalho que suja as mãos ensina o que o orgulho esquece. E por quanto tempo? Perguntou Alessandra. Até que aprendam a dizer boa tarde da mesma forma para qualquer pessoa. O silêncio era pesado. Se aceitarem, ficam. Se não, recebem a rescisão. O gerente abaixou a cabeça. Está bem. Nós entendemos, disse Damares com os olhos marejados. José Daniel virou-se para Alessandra. Um restaurante não perde sua classe quando entra alguém humilde. Perde quando humilha. Ela respirou fundo. O senhor ainda quer seguir com a parceria? Ele sorriu de leve. Gosto de desafios. Ela sorriu de volta. Então vamos sentar. Ainda temos cláusulas importantes para discutir. Enquanto eles se afastavam, Damares sussurrou. Você acha que ele vai conseguir mudar tudo isso? Parte do sucesso, respondeu o gerente cabisbaixo, é não desistir depois da primeira adversidade. E naquele dia, aquele restaurante começou a mudar, de dentro para fora. Na manhã seguinte, o restaurante parecia o mesmo, mas nada ali era igual. O brilho dos talheres escondia um clima pesado. O silêncio entre os funcionários era mais alto do que qualquer conversa. Damares entrou pela porta dos fundos, vestindo o uniforme da área de lavagem. As mãos tremiam. Nunca pensei que fosse acabar aqui, murmurou. Paulo já estava lá, encarando a pia cheia de pratos. Nem eu, respondeu. E tudo por causa de um julgamento idiota. Ela abaixou a cabeça. A gente achou que ele não era ninguém. E esse foi o erro. Enquanto isso, no salão principal, José Daniel caminhava lentamente ao lado de Alessandra, observando cada detalhe. A mudança não começa no cardápio, disse ele. Começa na forma como as pessoas são tratadas. Concordo, respondeu ela. Mas confesso que estou com medo da reação dos clientes habituais. Ele parou. Se algum cliente se incomodar por dividir o espaço com alguém humilde, talvez não seja o tipo de cliente que queremos manter. Alessandra ficou em silêncio. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Perguntou. Acredito, respondeu José Daniel, porque respeito não afasta clientes certos, afasta os errados. Na cozinha, o clima era outro. Cuidado com esse prato, disse um cozinheiro a Paulo. É caro. Paulo respirou fundo. Antes, eu diria isso com desprezo. Hoje, digo com respeito. Damares lavava pratos sem parar. Cada talher parecia pesar mais que o normal. Engraçado, disse ela. Ontem eu achava que esse trabalho era inferior.
E agora? Perguntou Paulo. Agora percebo que inferior é tratar alguém como se não fosse humano. Horas depois, o restaurante começou a encher. Um cliente elegante se aproximou do balcão. Boa tarde, disse Paulo, já em seu novo posto temporário. O cliente o ignorou e falou direto com outro funcionário. Paulo sentiu o rosto queimar, mas respirou fundo. Boa tarde, repetiu, firme. O cliente virou-se, surpreso. Ah, boa tarde. José Daniel observava tudo à distância. Viu isso? Disse a Alessandra. A mudança começa nos detalhes. De repente, um homem entrou no restaurante com roupas simples, ainda mais gastas do que as de José Daniel no dia anterior. O salão ficou tenso. Alguns clientes trocaram olhares. Paulo engoliu seco. Boa tarde, senhor, disse alto e claro. O homem sorriu. Boa tarde. Posso comer aqui? Antes que alguém respondesse, José Daniel se aproximou. Claro que pode, disse ele. Seja bem-vindo. O homem parecia não acreditar. Eu não tenho reserva. Não precisa, respondeu José Daniel. Aqui todos são tratados com respeito. Alguns clientes se levantaram incomodados. Isso vai virar bagunça, murmurou um deles. José Daniel ouviu. Não, senhor, respondeu calmamente. Isso vai virar humanidade. O cliente bufou e saiu. Alessandra observou nervosa. Perdemos um cliente. Ganhamos um valor, respondeu José Daniel. Na cozinha, Damares ouviu tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, disse, sinto vergonha do que eu era e orgulho do que estou começando a ser. Paulo assentiu. Talvez esse seja o verdadeiro luxo. José Daniel olhou o salão cheio, diverso, vivo. Um restaurante não é feito só de comida, disse ele. É feito de histórias. E aquelas histórias estavam apenas começando. Naquela noite, quando o restaurante finalmente fechou as portas, ninguém conseguiu ir embora em paz. O silêncio era pesado demais. José Daniel permanecia sentado em uma das mesas, observando o reflexo das luzes no vidro, enquanto Alessandra revisava números e relatórios com as mãos inquietas. Você sabia que isso ia causar resistência, disse ela, quebrando o silêncio. Mudança sempre causa, respondeu ele, sem desviar o olhar. Principalmente quando mexe com privilégios. Na área de lavagem, Paulo esfregava pratos já limpos. Não era mais sobre sujeira, era sobre pensamento. Engraçado, disse ele a Damares. Eu achava que mandava em tudo aqui. E mandava, respondeu ela, mas não sabia liderar. Ele parou por um instante. Hoje um cliente me agradeceu por algo simples. O quê? Por olhar nos olhos dele. Damares sentiu um nó na garganta. Eu nunca tinha percebido o quanto isso faz falta. No dia seguinte, uma avaliação negativa apareceu nas redes sociais do restaurante. Lugar perdeu o nível. Agora qualquer um entra. Alessandra mostrou o celular a José Daniel, preocupada. Isso pode nos prejudicar. Ele leu com calma. Ou nos revelar, respondeu. Veja os comentários abaixo. Ela rolou a tela. Finalmente um lugar que trata todos como gente. Comida excelente, atendimento humano. Voltei a acreditar em experiências de verdade. Alessandra sorriu, aliviada. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos, disse José Daniel. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Naquela mesma tarde, um grupo de investidores importantes chegou sem aviso. Roupas caras, olhares críticos. Viemos avaliar a parceria, disse um deles. Ficamos sabendo de mudanças polêmicas. O clima ficou tenso. Paulo os observava da área de apoio. São aqueles que decidem tudo, murmurou. Não, respondeu Damares. São só pessoas com medo de perder poder. José Daniel se aproximou do grupo. Sejam bem-vindos. Esperávamos um ambiente mais seletivo, disse um investidor, olhando ao redor. Seletivo em valores, respondeu José Daniel. Não em aparência. Um deles riu, debochado. Isso não é filantropia.
É um negócio. E exatamente por isso funciona, disse José Daniel. Pessoas respeitadas voltam. Pessoas humilhadas nunca esquecem. Alessandra prendeu a respiração. Vocês estão dispostos a perder dinheiro por ideologia? Questionou o outro. José Daniel não hesitou. Estou disposto a ganhar algo maior que dinheiro. O grupo se entreolhou. Vamos observar os resultados, disseram frios. Por enquanto. Quando eles saíram, Alessandra soltou o ar. Você acabou de desafiar tudo. Não, respondeu ele. Eu defini limites. Naquela noite, Paulo e Damares foram chamados ao salão. Quero que vocês voltem amanhã ao atendimento, disse José Daniel. Os dois se entreolharam, surpresos. Mas, começou Paulo, com uma condição, interrompeu ele. Cada cliente será tratado como se fosse o mais importante do dia. Damares assentiu, emocionada. Nós aprendemos. José Daniel sorriu. Então valeu a pena. Enquanto apagavam as luzes, Alessandra falou em voz baixa. Você mudou mais do que um restaurante. Ele respondeu, olhando para o salão vazio. Não, só lembrei as pessoas do que nunca deveriam ter esquecido. E lá fora, sem que eles soubessem, alguém observava o restaurante, prestes a colocar tudo à prova mais uma vez. A tempestade começou sem aviso. Era início da noite, quando um carro de luxo parou em frente ao restaurante. Dele desceu um homem de terno impecável, olhar duro, acompanhado por duas pessoas que observavam tudo em silêncio. Paulo sentiu o coração acelerar. Esse não veio para jantar, murmurou. José Daniel reconheceu o homem imediatamente. É ele, disse baixo a Alessandra, o principal investidor que abandonou o projeto anos atrás. O mais inflexível, completou ela. O homem entrou sem cumprimentar ninguém. Boa noite, disse José Daniel, aproximando-se. Veremos, respondeu ele seco. Vim conferir pessoalmente o que estão fazendo com este lugar. O salão estava cheio. Pessoas simples misturadas a clientes elegantes. Risadas, conversas, vida. O investidor franziu o senho. Isso virou um refeitório comunitário. O silêncio caiu como um peso. Paulo sentiu as mãos suarem. Damares respirou fundo. Isso virou um restaurante de verdade, respondeu José Daniel. Onde ninguém é invisível. Invisível? O homem riu. Negócios não funcionam com sentimentalismo. Funcionam com respeito, rebateu José Daniel. E os números já estão provando isso. Números podem mentir, disse o investidor, aproximando-se de uma mesa onde um homem simples jantava. Este senhor, por exemplo, quanto ele vai gastar aqui? O homem abaixou a cabeça constrangido. Antes que alguém respondesse, Paulo se adiantou. O suficiente para ser tratado como qualquer outro cliente. O investidor o encarou. Quem é você? Alguém que aprendeu tarde. Mas aprendeu. O investidor soltou um sorriso frio. Isso é um erro. E erros custam caro. Humilhar pessoas custa mais, respondeu José Daniel. Só que a conta chega depois. O homem respirou fundo. Vou ser direto. Ou você volta com as regras antigas, ou retira o meu apoio financeiro agora. A Alessandra sentiu o chão sumir. José! Ele levantou a mão pedindo silêncio. Se o dinheiro exige que a gente perca a alma, então ele não nos serve. O salão prendeu a respiração. Pense bem, insistiu o investidor. Você pode perder tudo. José Daniel olhou ao redor. Para Paulo, para Damares, para os clientes. Eu já perdi uma vez, disse ele. E foi exatamente por ignorar pessoas. O investidor ficou em silêncio por alguns segundos. Você é teimoso. Sou humano. O homem virou-se para sair. Então, está decidido. Antes que alcançasse a porta, uma cliente elegante se levantou. Espere. Ela caminhou até ele. Sou cliente deste restaurante há anos e nunca vi este lugar tão cheio, nem tão vivo. Outras pessoas se levantaram. Nós concordamos. Finalmente nos sentimos respeitados aqui. O investidor olhou em volta surpreso. Vocês aceitariam pagar mais para manter isso?
Perguntou José Daniel em voz alta. Sim, responderam vários, quase em coro. O homem cerrou os dentes. Vocês estão mudando as regras do jogo. Não, disse José Daniel. Estamos mudando o jogo. O investidor saiu sem dizer mais nada. O silêncio durou alguns segundos, até ser quebrado por aplausos. Paulo sentiu os olhos marejarem. Eu nunca vi isso, sussurrou. Damaris sorriu emocionada. Pela primeira vez, estamos do lado certo. José Daniel fechou os olhos por um instante. Ele sabia. A maior batalha tinha sido vencida. Mas a decisão final ainda estava por vir. O restaurante estava cheio naquela noite, mas havia algo diferente no ar. Não era apenas o movimento, era o clima. José Daniel observava o salão com calma, enquanto Alessandra conversava com clientes que antes jamais teriam trocado uma palavra com alguém fora do seu círculo social. Paulo circulava entre as mesas com postura firme. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Sem distinção, sem julgamento. Damaris entregava os pratos com um sorriso verdadeiro, não mais ensaiado. Aproveitem a noite. Ela mesma se surpreendia com quem estava se tornando. Na porta, um homem simples entrou hesitante, segurando o chapéu nas mãos. Boa noite. Ainda tem mesa? Paulo não pensou duas vezes. Sempre tem. José Daniel viu a cena e sentiu um nó no peito. Era exatamente ali que tudo fazia sentido. Alessandra se aproximou. Os números chegaram, disse ela empolgada. Lucro maior que no mesmo período do ano passado. E sem perder a alma, respondeu ele. Ela sorriu. Eu achava que sucesso era manter certos tipos de pessoas do lado de fora. E agora? Perguntou José Daniel. Agora eu sei que sucesso é nunca fazer alguém se sentir menor. Nesse momento, o telefone tocou. Alessandra atendeu. Sim, entendo. Claro. Ela desligou devagar. Era o investidor. José Daniel ficou atento. Ele voltou atrás. Quer conversar? José Daniel respirou fundo. Diga que as portas estão abertas, mas as regras não mudam. Naquela mesma noite, o investidor voltou. Desta vez, sem arrogância. Eu estava errado, disse ele. Nunca vi um lugar crescer tanto em tão pouco tempo. José Daniel assentiu. Crescemos porque aprendemos a ver. O homem olhou ao redor. Quero fazer parte disso, do jeito de vocês. Então seja bem-vindo, respondeu José Daniel. Aqui ninguém é invisível. O investidor estendeu a mão. A partir de hoje eu também aprendo. Quando ele saiu, Paulo se aproximou. Você conseguiu. José Daniel sorriu. Nós conseguimos. Damaris limpava o balcão quando parou por um segundo. Engraçado, disse ela. Antes eu achava que dignidade vinha do cargo. E agora? Perguntou Paulo. Agora eu sei que vem da forma como tratamos os outros. José Daniel apagou algumas luzes do salão e ficou ali, por alguns instantes, olhando o espaço vazio. Ele lembrou da primeira vez que entrou naquele restaurante, sendo julgado, humilhado, desacreditado, e sorriu, porque sabia que naquele lugar ninguém mais passaria por isso novamente. Alguns negócios nascem para dar lucro, outros nascem para dar exemplo. E aquele restaurante havia aprendido da forma mais difícil que a verdadeira elegância não está no que se veste, mas no que se carrega por dentro, antes de ir. Se essa história tocou você, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de lições sobre empatia, respeito e transformação, criadas para mexer com o coração e a consciência. Ao se inscrever, você não perde nenhuma história e ajuda o canal a continuar espalhando mensagens que importam. Se inscreva, curta e compartilhe. A Morada das Histórias agradece.